Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thiago e nessa aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre números primos, números compostos e como fatorar ou decompor em fatores primos esses números. Vamos lá? Então vamos lá pessoal, os números primos e os números compostos. A gente precisa entender essa diferença primeiro para a gente conseguir fazer a fatoração de uma maneira mais clara e por que a gente usa os números primos nessa fatoração. Vamos lá, números primos. O que são números primos? São os números naturais que têm o quê? Tem dois e somente dois divisores diferentes. O número 1 e o próprio número, beleza? Números compostos são os números naturais que têm mais do que dois divisores. Essa informação é excepcional e é extremamente importante para a gente começar a definir se um número é primo ou é composto, tá bom? A gente também tem uma aula sobre divisores, aliás, múltiplos divisores, que está aparecendo em algum lugar aqui da tela, tá? É muito importante que você assista ela também para você ver o que é um múltiplo e um divisor. Tudo bem? Então vamos analisar os divisores, por exemplo, do número 3. Quem são os divisores de 3? Os divisores de 3 são 1. O 2 é divisor de 3? Se eu pegar 3 e dividir por 2, vai dar um número com resto zero? Não. Então ele não é divisor de 3. E o próprio número 3. Ou seja, ele só tem o número 1 e ele próprio. Então ele é primo. Beleza, pessoal? O número 10. Vou pegar aqui então os divisores, por exemplo, do número 10. Quais são os divisores do número 10? O número 1, 10 dividido por 1, dá 10. O número 2, 10 dividido por 2, dá 5, com resto zero. O número 5, 10 dividido por 5, 2, né? Sem resto. E o número 10 também. Ou seja, ele é um número composto. Beleza? Professor, e o número 2? Vamos analisar quem são os divisores de 2. Os divisores de 2 são 1 e o próprio 2. Ou seja, ele é primo. Nossa, professor, mas ele é par. Não tem problema. Ele é primo mesmo assim. Inclusive, ele é o único primo par. Tudo bem? É o único. Professor, e o número 1? O número 1. Quais são os divisores do número 1, pessoal? Os divisores do número 1 é apenas o número 1. Definição matemática, gente, é lei, é regra. Não tem como discutir. Tá bom? Então vamos lá. Ó. O número primo é composto se ele tem 2 e somente 2. Aqui eu tenho 1. Tem apenas um divisor. Então ele não é primo. Tudo bem? Então será que ele é composto? Ele tem, para ser um número composto, tem que ter mais de 2 divisores. Ele tem apenas um. Então ele não é primo e nem é composto. Então eu vou anotar aqui, ó. Não é primo e não é composto. Tudo bem? Ele é um número também especial, que o único divisor dele é ele próprio. É um que é ele próprio. Tudo bem? Vamos lá para o próximo slide. Decomposição em fatores primos, né? Todo número natural maior do que 1 pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores. Quando a gente fala assim fatores, pessoal, fator são os termos da multiplicação. Então, por exemplo, quando eu tenho assim, ó, um 5 ao quadrado, por exemplo, que era 5 vezes 5, que no caso é 25, esses daqui eu chamo de fatores. Os meus fatores são os meus números que eu estou multiplicando entre eles, que estão formando um outro número. Tudo bem? São os termos da multiplicação. Tranquilo? Eu vou apagar aqui para a gente fazer um exemplo aqui. Fatorar um número. Por exemplo, o número 12. O número 12, eu vou escrever o número 12 em números primos. Como assim, professor? Eu posso escrever o número 12, por exemplo, por 3 vezes 4. Você concorda? Legal, professor. Concordo, porque 3 vezes 4 é 12. Mas só que o número 4 aqui ainda não é primo. Eu posso escrever o número 4 como 2 vezes 2. Você concorda? Então, eu posso substituir e escrever assim, ó, 12 é a mesma coisa aqui. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, que é 4, vezes 3,
que dá 12. Ou ainda posso escrever como um 2 ao quadrado vezes 3. Beleza? Então eu fiz aqui a decomposição em fatores primos. Mas, professor, existe outra maneira? Existe sim, e é isso que nós vamos aprender aqui agora. Existe essa maneira que possivelmente você já tenha aprendido na escola, que era pegar o 12, passar uma reta aqui do lado dele, tá? E aí fazer a divisão por números primos. Então eu vou pegar o 12 e ficar dividindo por números primos. O 2, o 3, o 5, o 7 são números primos. E continua, tá bom? Existe uma infinidade de números primos. Então eu vou fazer aqui, ó, 12 dividido por quanto? Por 2, por exemplo. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Tá? O 6 eu ainda consigo dividir por 2? Consegue. 6 dividido por 2 dá 3. Nossa, professor, dá para dividir por 2 novamente? Não, não dá para dividir por 2 novamente. Então eu apago aqui e vou pegar o valor que dá. Por qual primo que dá? Já foi o 2 aqui, ó. Por qual primo que dá? Por 3. Então, 3 dividido por 3 deu 1. Chegou no 1, parou. Tudo bem? Chegou no 1, parou. Eu posso escrever esse número 12 com a multiplicação desses daqui, que é 2 vezes 2 vezes 3. Ó, estou mudando de lado aqui, tá bom? Eu posso escrever isso aqui como 2 ao quadrado vezes 3, que também é 12. Ou seja, o 12 escrito em fatores primos ou decomposto em fatores primos é escrito dessa maneira ou dessa outra maneira aqui. Beleza, vamos lá para o próximo slide. Então aqui eu vou colocar alguns números primos. São eles o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e por aí vai. Tudo bem? Esses números são essenciais para quando a gente for fazer decomposição. Tudo bem? Eu vou decompor, por exemplo, o número 6. Como que eu faço a decomposição do número 6? O 6 dá para dividir por 2? Dá. Então eu coloco o 2 aqui e fica 3. O 3 dá para dividir por 2? Não dá. Então eu vou para o próximo número primo. Qual que é o próximo? É o 3. Então eu venho aqui, ó. 3 dividido por 3 dá um resto 1. Tudo bem? Pronto, fiz a decomposição. Ficou 2 vezes 3. Vou fazer a próxima, por exemplo, o número 21. Vou colocar aqui, ó, 21. Certo? O número 21 dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Dá. Então eu coloco aqui. 21 dividido por 3 dá quanto? 7. Certo? Agora, dá para dividir por 3 ainda? Não. Dá para dividir somente por 5? Não. Dá para dividir por 7, não é mesmo? Então, 7 dividido por 7 deu 1. Chegou no 1, eu paro. Então, vai ficar 3 vezes 7. Beleza? Vou pegar mais um exemplo aqui. O número 15, por exemplo. Certo? Então, vamos lá. O 15 dá para dividir por 2? Não. Então, não vou utilizar o 2. Dá para utilizar o 3 aqui? Dá. Porque 1 mais 5 dá 6 e 6 é múltiplo de 3. Critério de divisibilidade. Tem uns vídeos sobre isso. Vai lá, assiste também, tá? Então, 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. O 5 dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por quanto? Por 5. E aqui fica 1. 5 dividido por 5, 1. Então, é 3 vezes 5. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido como eu faço a decomposição em fator primo, o que é um número primo e o que é um número composto. Se esse vídeo serviu para você de alguma forma, compartilhe com seu amigo, deixe seu like, siga o nosso canal. Boa sorte, bom estudo e até a próxima. Tchau, tchau.